Olá, sexto ano, tudo bem? Estou aqui para fazer correção com vocês da página 35, tá? Número 22, a página 36 até o número 23 e também a página 18 do caderno de atividades, tá bom? Vamos começar então. Na página 35, número 22, pede para você reler o 14º parágrafo da notícia sobre Sofia. E na 36, ele vai dizer o seguinte: nesse parágrafo, que forma verbal foi empregada para identificar Sofia como autora da fala? Então, pessoal, muito interessante lembrar que toda vez que ele fala de forma verbal, é uma maneira mais culta simplesmente dizer verbo. Então, é a mesma coisa que nesse parágrafo, que verbo foi empregado para identificar Sofia como autora da fala? Seria assim, tá bom? Então, o verbo aqui é recomendou. Lembrando que você está retirando de um trecho usando aspas. Essa fala ocorreu antes da escrita da notícia. E na C, releia a primeira frase do parágrafo. A forma verbal espero localiza o desejo de Sofia como, segunda opção, algo presente, pois revela como pensa o robô no momento da entrevista. Na D, provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Sofia utiliza a forma verbal chegarão para se referir a uma ação futura, fazer uma previsão. E a gente comentou isso também um dia da aula ao vivo, dessa importância desse quadro verde que está aqui do lado, tá? Porque se você muda o final do verbo, você também muda o tempo. Então, muitas pessoas cometem essa troca, esse erro, e acaba que, além do contexto, não ter sentido. Às vezes a pessoa usa passado com atió ou futuro com M, então não identifica corretamente o tempo. A gente tem que ter muita atenção sobre esse ponto. E ele diz aqui, olha, muito interessante, AM para passado e a pronúncia também na fala muda na hora de você falar a palavra. Então, eles cantaram. E para futuro, atio, cantarão. Cantaram, passado. Cantarão, futuro. A gente não pode se esquecer disso nunca. E na E, localize as formas verbais, ou seja, os verbos, no tempo. Então, podemos fazer uma ligação normal, tá? Nós vamos ligar o espero ao presente, nós vamos ligar o chegarão ao futuro e nós vamos ligar o recomendou ao passado. Ou podemos chamar de pretérito, preferencialmente pretérito. E o último da página 36, 23, releia a última fala de Sofia. Tenho emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu Sofia. E aí ele pediu, indique o tempo em que estão conjugadas as formas verbais destacadas. Bom, evoluirão está no futuro, aproveito no presente e concluiu no pretérito, tá bom? Então, aqui a gente finaliza essa página, vamos à última, que é no caderno de atividades, a 18. Temos uma tirinha aqui de Calvin Haroldo. E na letra A, ele diz, indique as formas verbais, os verbos, presentes no primeiro e no terceiro quadrinho. Então, no primeiro quadrinho, você tem o que é do verbo ser, da família do verbo ser. Poderia ser somos também, dessa mesma família. E no terceiro quadrinho tem o fico, que é do verbo ficar. Na letra B, ele diz, transcreva um verbo da tirinha que esteja no presente, que você poderia optar
ou pelo ou pelo fico, tá bom? Quais são as formas verbais, os verbos, do quarto quadro que estão no pretérito perfeito? Lembrando, pretérito, ação no passado. E quando ele é pretérito perfeito, que você tenha certeza que aquela ação começou e acabou. Então, você tem o tentei e o subiram. Você não tem dúvida de que aquilo aconteceu realmente, tá bom? E na D, para finalizarmos a correção de hoje, que forma verbal do terceiro quadro está no presente do indicativo. No presente, acontecendo naquele momento, e do indicativo mostrando a certeza daquele fato, que é o modo verbal que mostra a certeza. Lembrando que o indicativo mostra a certeza do fato, o subjuntivo a dúvida do fato e o imperativo uma ordem, tá bom? Então, o certo aqui na letra D é o fico. Lembrando que todas essas formas verbais que vocês copiaram, né, transcreveram aí dessa tirinha do Calvin, devem estar entre aspas, tá bom? E assim a gente finaliza a nossa correção e até a próxima, tá? Um beijo para vocês.